noite a todos. Vamos dar início a mais um café literário, nessa noite chuvosa. Esses dias um amigo perguntou se é café literário, onde é que está o café? Não temos o café, mas temos... Bom, ali fora depois temos café. Então, temos dois ótimos convidados. A professora Léa Mazina, que é doutora em literatura comparada, crítica literária e mestre em literatura brasileira, e o psicanalista César Brito, que é nosso colega psicanalista da Sociedade Psicanalítica de Porto Alegre. E o tema de hoje é Orlando, de Virginia Woolf. Então, vou passar a palavra para a professora Léa. Depois, o César também, cada um mais ou menos em torno de uns 20 minutos. E a ideia, então, é um bate-papo. Depois fica aberta a palavra para todo mundo. Bom, boa noite, eu quero cumprimentar a todos e agradecer as simpáticas presenças dos meus amigos escritores, dos nossos participantes dos grupos de criação literária, enfim. E quero fazer uma referência, que eu me sinto muito honrada e muito feliz com esse convite, que me foi feito pela Sociedade Psicanálise de Porto Alegre, porque eu venho acompanhando este evento há muito tempo, desde que ele foi criado. E eu tive a honra de ser convidada pelo Dr. Rui Yanes, que está presente, que havia feito um projeto de organização de digamos, de uma aproximação interdisciplinar entre literatura e psicanálise. E que fosse uma coisa aberta para o público, que fosse uma coisa informal, numa linguagem que todos pudessem captar, e que realmente se transformasse num evento. Quando o Dr. Rui fez esse projeto, ele não sabia que iria frutificar tanto. E ele foi assumido, num primeiro momento, pelo Dr. Rui e pelo Dr. Kalish, que me convidaram para responder pela parte da organização literária do evento. A escolha dos autores e dos profissionais da área de letras que iriam participar, enfim, enfocando, discutindo, propondo um diálogo sobre a obra de autores quase sempre canônicos. E esse trabalho tem sido assim, e pelo que nós estamos vendo aqui, continua sendo. Já tive o prazer de trabalhar com o Dr. Juarez aqui na minha frente, numa mesa, foi a primeira, né, Juarez? Sobre o Borges, né? Continua sendo um evento bastante prestigiado, e eu fico muito feliz com isso. Bom, alguns alunos meus que eu encontrei no caminho me disseram assim: Léa, nós não fizemos nenhuma pergunta, porque eu digo, leiam o Orlando e façam perguntas, para nós não falarmos sozinhos. Eu não fiz nenhuma pergunta, eu digo, não te preocupa, eu tenho algumas perguntas para fazer, e vou fazer essas perguntas, porque o Orlando é uma leitura essencial para quem quiser entender a literatura do século XX e do século XXI. Porque a Virginia Woolf faz a passagem do século XIX para o XX. Tá? E ela publica Orlando, como nós sabemos, em 1928. Tá? Então, as perguntas que eu quero fazer para vocês pensarem. Uma delas é assim: por que Virginia Woolf escreveu esse livro? Por que escreveu a história desse modo e não do tradicional? Porque a gente que tenta ler Orlando e não consegue, diz, Léa, não deu. Comecei e não consegui. Não dá para ler o Orlando tomando sol, ouvindo música, ou fazendo outra coisa junto com a televisão ligada. O Orlando, ele requer uma leitura de entrega. Porque, antes de tudo, a Virginia Woolf, ela preserva a literatura quase como uma religião. Ela tem um esteticismo, que eu diria quase doentio. Para ela, é a perfeição literária o que interessa, e é o único valor que se sobrepõe a tudo. Então, por que ela escreveu este livro deste modo e não escreveu de outro? É a minha primeira pergunta. Eu diria para vocês o seguinte, que para pensarmos sobre isso, nós temos que remontar ao que era a literatura no cenário da Inglaterra vitoriana, quando Virginia Woolf viveu. Quando a gente fala uma atitude vitoriana, já se sabe o que é um rigor vitoriano.
é aquela compostura formal, aquela formalidade, aquele rigor na construção de comportamentos, que seguramente sufocavam aquela jovem, filha de um escritor, Lely Stephen, que foi criada em meio a escritores, alfabetizada e instruída pelo pai, porque na Inglaterra as mulheres não tinham acesso à universidade. Nós estamos falando no começo do século XX. Virginia Woolf não suportava aquele rigor, aquela estrutura formal da educação inglesa e aquela falta de acesso da mulher aos bens culturais e ao lugar social que ela deveria, de fato, ocupar na sociedade no momento. E é nessa época que ela já começa, desde criança, a ter algumas manifestações, alguns transtornos, que isso aí é mais da área do César. Eu não sei bem que doença que ela tinha, eu acho que não era nem diagnosticada, mas ela dava um surto. De vez em quando dava um chilique lá, e ela saía de órbita, depois voltava para a órbita, mas o que permanecia era sempre a escritura e o dom de escrever. E o gosto pela escritura e pela leitura, porque ela era uma fanática leitora. Mas o que ela lia? Ela só poderia ler o que todos os ingleses liam, ou seja, a literatura tradicional. Escrita no século XIX, que é um século que eu vou ser bem breve para explicar, que toca para frente. Ele trabalha com a noção de progresso, ele trabalha com a noção de evolução, com a noção de começo, meio e fim, de finitude, como eram as ciências naturais. Então, é a transferência para o mundo do pensamento crítico das leis que regem as ciências naturais. Todo pensamento filosófico do século XIX passa por aí. Qualquer autor do século XIX, filósofo que se vai estudar, passa por aí. Inclusive, nós, aqui no Rio Grande do Sul, temos um exemplo ainda visível, palpável e concreto, que é aquela igreja perto da Redenção, que é um templo positivista. Taine, Comte, todos esses pensadores trabalhavam com a ideia de evolução, de causa e de efeito, uma causa tem uma resposta imediata, de objetividade, de clareza, de fenômeno, essas coisas que acontecem de fato e não são interpretáveis ou pensáveis, aquele rigor científico em tudo. Então, que romances e que livros Virginia Woolf leu? Seguramente ela deve ter lido todos os clássicos ingleses. Shakespeare era a sua grande paixão. Mas ela leu também os romances das mulheres, Jane Austen, de Emily Brontë. E se vocês pensarem nas histórias desses romances, de Austen, de Brontë, nós vamos ver que são romances tradicionais, com um fundamento bem romântico, com herói, heroína, começo, meio e fim, consequências, que é o que Virginia Woolf não tolera. E ela começa a escrever e publicar, mas a sua obra não é lida e recebida como ela gostaria e esperava. Porque existe uma coisa que nós não podemos esquecer, e que aquele termo não era considerado pela teoria, pela crítica da época, que era a existência do leitor, do público leitor, que forma o que nós hoje chamamos de um horizonte de expectativa. Quer dizer, quando nós vamos ler alguma coisa, nós vamos ler alguma coisa que nos agrade, que corresponda aos nossos padrões de gosto literário, estéticos. Por isso a vanguarda quase sempre não é compreendida, não é entendida. Parênteses. Por isso, não se deve trabalhar com escritores usando modelos. Os paradigmas e os modelos são construções individuais, pela experiência, pelo contexto histórico de produção da obra. Então, aí nós temos que pensar, este contexto, esse horizonte de expectativa da Inglaterra não estava pronto para Virginia Woolf. E o seu livro começou a ser rejeitado, os seus livros, e pouco editados. Aí ela começa a frequentar um centro cultural muito importante, que eles fizeram ser importante, que é Bloomsbury. Disse certo? Né? Bloomsbury. Onde intelectuais, como o romancista Foster, como o economista Keynes e outros importantes, se reuniam
para discutir arte, cultura, literatura. Eram os grandes intelectuais de Londres no momento. Um deles, Leonardo Woolf, casa-se com Virginia. Esse centro era muito avançado no pensamento, e uma das rupturas que eles têm é a questão do sexo. Para eles, a androgenia era normal. Hoje nós diríamos o bissexualismo. Virginia era casada com Woolf e ela tinha amantes mulheres. Então havia essa vivência diferenciada do rigor inglês, que vai aparecer nas obras dela. Em Orlando, de modo especial, como nós vamos comentar adiante. Essa intelectualidade do século XX, então, Leonardo e Virginia criam uma editora, Hogarth Press. Como, por exemplo, os nossos meninos da Dublinense, da Não Editora, criaram uma editora, porque dificilmente eles seriam editados pelas tradicionais. Eles tiveram que criar e deu certo. Está funcionando, está publicando. Porque o novo não é aceito pelo leitor. O leitor também é formatado por dentro, com a sua consciência de expectativa, pelo que ele está acostumado a ler. Eu sempre digo para os meus alunos que o amor vem do conhecimento. Se a gente não conhece, a gente não gosta. E só começa a gostar aos poucos. Ou não gostar, ou rejeitar. Então, ela publica Orlando já por essa editora em 1928. Mas que circunstâncias nós vamos encontrar nesse livro Orlando, que nos diferencia tanto dos livros anteriores? Qualquer um de vocês que leu Orlando vai me dizer: não há uma noção precisa do tempo. O tempo é infinito, porque Orlando dura 300 ou mais de 300 anos, 350. Bom, não há respeito nenhum a essa categoria narrativa do tempo. Se vocês estão lembrando da história, Orlando começa no reinado de Elizabeth I e vai continuar vivendo até aproximadamente 1928, depois da Primeira Guerra Mundial. Então, se nós pedirmos para alguém que leu bem o Orlando me contar a história do Orlando, a pessoa vai ter dificuldade. Estou olhando para o Gustavo, que eu disse que eu ia perguntar isso para ele. A pessoa vai ter dificuldade porque a intriga não é o mais importante aí. O mais importante é o como, não o quê. E isso tem muito a ver com o fato de Virginia Woolf ser também poeta e ser também crítica literária. São duas coisas importantíssimas para entender Orlando. Cada parágrafo de Orlando, se nós sentarmos para ler devagar, vai conter fortes metáforas, um forte vigor na escritura, uma escritura magnífica, extremamente diferenciada de tudo que nós já lemos, e quase sempre rica em grandes epifanias. O que são essas epifanias? São momentos em que a narrativa sobe, ela fica num auge, ela termina num clímax narrativo. Um exemplo de imagem epifânica. No meio do gelo, Orlando incendeia com as suas emoções de tal modo que ele se transforma numa tocha viva. Isso é um momento epifânico. Não se pode escrever mais nada maior do que isso. E aí vem a grande questão de Virginia Woolf. Orlando é uma biografia inventada por Virginia Woolf, que mistura dados biográficos seus com dados biográficos da sua amante, Vita Sackville-West. Esse narrador biográfico tem uma influência de vários autores lidos, inclusive de Sterne, que é um que influenciou Machado de Assis, nós sabemos, um inglês, que faz com que o narrador discuta e converse, muitas vezes, com o leitor. Então, algumas informações fundamentais que nós vamos ter do andamento
da, entre aspas, história do Orlando serão dadas por esse narrador autobiográfico, que é intrusivo, que nós aceitamos como uma personagem narradora qualquer. Então, começa a história de Orlando, Orlando o homem, Lord Orlando, um homem finíssimo, um aristocrata muito rico, que é, inclusive, um dos favoritos da rainha, que eles chamam de Bessie, que é a rainha Elizabeth, que lá pelas tandas se dá conta de que só aquela mulher não é a vida dele. Quando ele conhece uma princesa russa e se apaixona por ela, Sasha. A história é absolutamente primária. A Sasha, evidentemente, o deslumbra mais pela parte estética do que propriamente pela parte erótica. Porque nós vamos ver que em Orlando há uma ausência de erotismo, que é substituído por um grande, um violento esteticismo. Grandes reflexões sobre a arte, sobre a criação literária, sobre a crítica literária, sobre a literatura. Lendo sobre Orlando, quase todos os críticos e as críticas tomam o livro como um paradigma do feminismo, dizendo que Virginia Woolf é uma precursora dos movimentos feministas, porque ela reivindica uma igualdade entre masculinidade e feminilidade, criando a noção de gênero que substituiria a noção de sexo. Lord Orlando é o homem. Lord Orlando tem uma decepção muito grande com essa Sasha. E aí Lord Orlando, que escrevia um poema chamado O Carvalho, que será o único fio condutor que não termina nunca nessa narrativa, vai acolher no seu castelo um escritor da época, como se ele fosse o mecenas desse escritor. E ele mantém esse escritor ricamente no seu castelo durante um grande tempo. E esse escritor produz, desfruta. E Orlando lhe pede que leia suas obras. Ele tem 57 romances escritos. O escritor lê, termina a temporada, vai embora e escreve um livro contra o Orlando, ridicularizando tudo que ele havia escrito, ridicularizando a situação social do Orlando, tudo que ele representava, que era contra a classe social desse escritor. Orlando vem a saber do livro, lê o livro, fica desesperado, queima toda a sua obra, queima o livro, e a única coisa que ele não queima, que ele não consegue queimar, é o poema O Carvalho. Completamente desestruturado com essa situação, ele pede ao rei que o nomeie embaixador de Constantinopla. Ele vai para Constantinopla, onde ele exerce o cargo de embaixador, Lord Orlando. De repente, um dia, passam-se coisas, ocorrem muitos episódios, muitas reflexões desse biógrafo, dessa biógrafa. E esse biógrafo nos informa, de repente, que Orlando dormiu 7 dias. E quando acordou, diz o biógrafo, mas Orlando era uma mulher, estava nu e era uma mulher. E a narrativa segue. Lady Orlando aparece e continua. Então nós estamos vendo que a lógica não entra aí. Lady Orlando continua a sua vida refletindo sobre o que eu pensava enquanto Lorde, o que eu sou e penso enquanto Lady, mulher. E aí vem uma questão de Virginia Woolf que é fundamental. A autora substitui o pensamento pela percepção, pelo sentimento. Então, ao invés de pensar, perceber, ao invés de só perceber, sentir, que são coisas diferentes, que têm uma graduação, que se interioriza. E isso se revela na sua linguagem. Se nós formos procurar fatos concretos, eles são poucos, mas o que nós vamos encontrar o tempo todo é uma mágica. Então aí eu discordaria de vários autores, inclusive do nosso crítico, muito lido,
do cânon ocidental, que é o Harold Bloom, que fala, inclusive contra as feministas, mas sempre tendo como foco o fato de Orlando ser um precursor, o romance, da literatura feminista inglesa. Eu discordo no sentido de que ele é muito mais do que isso. Isso aí é uma parte, uma parcela. Ele é uma ode à literatura. E, além disso, ele é a renovação de toda uma escritura, de todo um pensamento, de todo um sentimento. Porque nós sabemos que todo o conteúdo interno, ele busca se articular numa forma, e só naquela forma. Então, a visão de mundo de Virginia Woolf teve que articular uma forma nova para poder se manifestar e para poder ser no papel. Criar um mundo novo, onde Orlando seria personagem dependente do seu sexo. Então, Lord Orlando, Lady Orlando, de repente, Lord e Lady Orlando, Lord Orlando, Lady Orlando casando com um homem e dizendo para ele, mas tu pareces uma mulher. E ele dizendo para ela, mas tu poderia ser um homem. Então nós vamos ter uma questão com o gênero aí. Mas isso aí não define Orlando. Aí eu comecei a pensar, porque eu já li várias vezes este livro. E eu comecei a pensar qual seria a chave de leitura que me permitiria ver melhor a estrutura desse livro, que é tão complexo. E me ocorre sempre, quando eu leio um livro novo, mesmo quando eu leio um livro dos meus escritores que eu conheço bem, que eles dão para nós o caminho da sua interpretação. Que esse caminho está escrito ali dentro. Vai da competência do crítico de pegar essa pista ou de não pegar. Então, um crítico pode não pegar uma vez, pode não pegar duas, pode pegar outras pistas, até que um dia ele pode encontrar uma outra que ele não tinha encontrado ainda. Foi o que aconteceu comigo agora, nessa releitura do Orlando. Eu comecei a ler o Orlando e me dei conta que tem um parágrafo que nos dá a explicação de por que ele rompe com o tempo, ele rompe com o sexo, e ele vai romper também com outra categoria narrativa importante do romance, que é a ação. Há um momento da obra, vocês leram, em que ela está no meio dos ciganos. E Orlando é contemplativo, tem um olhar muito forte. E olha para o pôr do sol e se extasia. Mas os ciganos não têm vocabulário para falar do pôr do sol, porque os ciganos sabem o que eles podem comer, o que eles podem plantar, o que eles podem beber, o que eles podem fazer com o seu corpo, mas eles não são contemplativos. É Orlando quer dizer que o pôr do sol poente é uma coisa maravilhosa, é poética. E quer dizer para que os ciganos o entendam. Ele não tem linguagem e diz assim, como isso deve ser bom, com outras palavras, para comer. Isso é uma coisa boa de comer. Então, nós começamos a sentir aqui a profundeza da experiência linguística de Virginia Woolf, de que um sema, ou seja, a unidade mínima de significado, tem que corresponder a alguma coisa. Se aquilo não existe no mundo, não pode ser dito. A literatura existe para nomear o que eu não tenho palavras para dizer. Esse é o princípio da poesia. Por que se faz poesia? Para se dizer, através da metáfora, aquilo que a gente não pode dizer através das palavras que servem para a nossa comunicação. A linguagem pode falar da linguagem. E muitas vezes o Orlando é metalinguístico, ele fala da linguagem. Mas a estrutura que eu consegui absorver é a estrutura da memória. O livro do Orlando é escrito com a estrutura da memória. E eu trouxe marcado o fragmento em que isso está muito claro. Que ela diz assim, ó, falando numa pausa dentro da história, que tratava do poema O Carvalho, a narradora ou narrador biógrafo diz o seguinte, veja só, a pista claríssima para o crítico, a memória
é a costureira. E costureira caprichosa. A memória faz a sua agulha correr para dentro e para fora, para cima e para baixo, para cá e para lá. Não sabemos o que vem em seguida, o que virá depois. Assim, o ato mais vulgar do mundo, como o de sentar-se a uma mesa e aproximar o tinteiro, pode agitar 1000 fragmentos díspares, ora iluminados, ora em sombra, pendentes, oscilantes, e revirando-se como a roupa branca de uma família de 14 pessoas, numa corda ao vento. Além da pista da memória costurando os seus fios, ela fala antes, nas roupas que a memória costurava, o fragmento de uma roupa, um pedaço velho de uma outra, uma linha aqui, uma outra coisa colar. Além disso, ela o diz de um modo absolutamente poético, e que nos permite pensar que a memória aqui se aproxima, nessa linguagem, muito mais do mundo onírico, da possibilidade de sonhar, do que da linguagem racional e lógica com que nós falamos, nos comunicamos e muitas vezes escrevemos. Todo mundo que já fez essa experiência de sonhar e escrever pode sentir que a linguagem onírica ela não se deixa revelar na sua interioridade, na sua integridade, pela nossa linguagem. A gente escreve o sonho, e os psicanalistas presentes sabem como isso funciona, muito melhor do que eu. E nós vamos ter uma intriga barata, uma coisa que não diz nada, uma desconexão absoluta de tudo. Nós podemos ser homem, mulher, cachorro, livro. É o sonho. A interpretação disso. Tá. Já deu meu tempo, estou parando. A interpretação disso é o que nós vamos ter como arte dentro do livro da Virginia Woolf. Só para terminar, eu quero dizer a vocês o seguinte. Qual é a contribuição desse autor para a literatura do século XX? E aí eu vou ser bem clara. Mexe com as categorias de tempo, ação, personagem, sexo, gênero, tudo. Ou seja, termina com as fronteiras do romance. A estrutura formal do romance, como ele era, com capítulos bem encadeados, começo, meio e fim, a história continuava depois, termina. É associativa e memorialística. Os parágrafos têm finais epifânicos, mas o livro não tem final. Ele termina quando ela para de escrever. A proposta de substituir o pensar pelo sentir, pela percepção, é uma proposta poética que está integrada dentro do romance. Ou seja, há um deslizamento de um gênero para o outro. A androgenia. Numa Inglaterra em que Oscar Wilde foi preso por ser homossexual. A androgenia numa sociedade em que o homossexualismo era criminalizado. A coragem que ela tem para investir socialmente, sem ser proprietária, contra a Inglaterra colonizadora. E as consequências desse sentimento de colonização nas pessoas. E, finalmente, a grande ironia presente no livro todo, que o próprio livro é, contra a cultura inglesa, contra a cultura ocidental, contra a fragilidade dos nossos costumes e das nossas crenças. A fidelidade dela, única, à literatura, que ela descreve com muita precisão, em vários momentos do livro, que eu não vou reler para vocês agora, porque o meu tempo está esgotado, e eu agradeço pela paciência. Nós é que agradecemos. Obrigada, Léa. Bom, boa noite a todos também, obrigado à Sociedade Psicanalítica, à Vera pelo convite, é um prazer estar aqui com a Léa, que eu ouvia, né, as organizações na comissão de redação, lá quando o Rui tentava organizar isso bem no início também, e o nome da Léa era bastante citado, hoje eu estou conhecendo ela pessoalmente aqui, com muito prazer, porque
eu me senti agora um pouco mais apoiado. A minha primeira impressão a respeito do livro Orlando foi o seguinte, né? Eu comecei a ler e evidentemente eu não sou um leitor de Virginia Woolf, praticamente não estudo literatura. A literatura é algo que passa, né, eventualmente pela minha vida, assim como esse livro, foi por acaso, né? A Denise, a minha mulher, tinha acabado de ler e me falou que era muito bonito esse livro. E aí surgiu casualmente o convite da Vera, eu pedi um tempo para pensar, né, conversei com ela e tinha 2 meses aproximadamente para fazer essa leitura. E a Denise me disse exatamente o que a Léa disse para vocês aqui. Não é um livro para se ler nos intervalos, né? Tem que se dedicar. E eu, durante esses 2 meses, às vezes eu li uma página e meia, né? Eu disse, meu Deus, eu não vou conseguir terminar em tempo, né? E essa é a primeira impressão, e realmente é uma impressão que pega a gente desde do primeiro parágrafo, né? Da primeira frase, né? Que ela faz uma afirmação, né? Ele, porque não havia dúvida a respeito do seu sexo, embora a moda concorresse para disfarçá-lo. Já começa com uma ambiguidade do personagem, né? E a gente vai cada vez mais entrando nesse tipo de discurso que ela vai fazendo. E eu fiquei pensando, né, por onde é que eu podia comentar. E aí eu fui um pouco para a internet para ver o que as pessoas comentavam, né, da parte da literatura, da crítica, porque na medida em que eu fui lendo o texto, eu fui me dando conta que eu tinha um conhecimento insuficiente a respeito de literatura para compreender toda a riqueza do que ela estava falando. Eu sabia que ela estava fazendo referências constantes a livros, a épocas, a costumes, né? Mas me escapava, né? Culturalmente me escapava. Depois eu até fui ver algo a respeito sobre isso, né? E nos livros da Virginia Woolf, essa relação com a arte é sempre constante, né? A literatura dela é muito fundamentada na descrição de como a arte é feita, em vários campos, na música, na pintura e aqui, essencialmente, na literatura. Eu fiquei muito intrigado, porque a Vera me disse assim, a Léa adorou e disse que era o livro preferido dela. Um dos, né? E eu fiquei pensando, mas o que será que tem? Agora virou importante essa coisa aqui. Bom, então, eu fui lendo, fui olhando alguns aspectos. O que menos realmente me chama atenção nesse texto, embora é muito interessante, eu imagino que em 1928 também fosse muito interessante, é a questão da sexualidade, né? Eu não vejo nem como uma ode ao feminismo, exatamente, é muito mais amplo do que isso, né? E quando a gente faz uma leitura talvez rasteira, vá, né, pegar uma ou outra frase para mostrar como era a diferença do sexo, a importância de poder, mas ela é muito mais sofisticada e muito mais rica, né? Quando ela se transforma em mulher e volta para a Inglaterra, eu achei muito interessante porque o tempo todo o pensamento dela é masculino, né? E às vezes a gente fica com uma certa dúvida se é ela, se é ele, né? E isso aparece no próprio texto, essa própria dúvida que a gente tem, a Virginia vai descrevendo. E eu achei muito interessante uma passagem, porque ela já como mulher, ele, Orlando, viajava, andava naqueles navios, era uma pessoa destacada, né? Então ele tinha livre acesso ao convés. Então ela, como mulher, senta no convés e levanta as saias, porque ela estava muito incomodada com aquelas saias, né? Atrapalhava o caminhar, trancava no tornozelo. E ela, ao levantar e aparecer o tornozelo, tinha um marinheiro que estava trabalhando nas velas e ele se encanta com aquela perna, com aquele tornozelo e quase cai. E aí ela se dá conta da força feminina e da importância de manter os tornozelos cobertos, porque aquilo poderia ser a causa da morte de um homem, né? Então é interessante porque pega completamente pelo avesso a coisa, né? Bom, mas pensando sobre os vários aspectos da vida da Virginia Woolf, os abusos sexuais que ela teria sofrido na infância
que ela descreve, inclusive, né? Nas biografias dela aparece. Eu pensei em fazer uma outra coisa, mas que tem mais a ver comigo. Eu disse assim, o que eu poderia falar sobre esse livro? É difícil falar sobre os personagens, né? Os personagens tende ao etéreo, né? Tende ao conceito, tende a escapar da finalização, né? E eu pensei assim, eu disse, mas que interessante, porque o que eu posso falar é sobre psicanálise. E aí eu passei a olhar, né, o que me encantava também, o que tinha de muito semelhante a respeito da psicanálise. A Virginia Woolf foi mais ou menos contemporânea do Freud. Ela nasce em 1882, se suicida em 1941. O Freud vai nascer em 1856 e vai morrer em 39. E eles têm um contato, né, pessoal. A Virginia e o marido dela visitam o Freud quando ele é levado para Londres. O Freud, para fugir do nazismo, ele é retirado e levado para Londres. E ela tem um contato em janeiro. O Freud vai morrer um pouco depois, né? Não me lembro, lembra? Setembro de 39. Então é quase no final da vida do Freud. E a descrição que ela tem do Freud assim, é que era um velho, né, uma pessoa velha, com dificuldade de articular o inglês, ele estava com câncer e muito mal, tanto que ele pede para terminar a vida dele, porque já não aguentava mais, estava com 89 anos. E ela tem essa impressão, nunca tinha lido nenhuma obra do Freud, não interessava ela sobre isso. E é interessante porque ela vai ler Freud, né, um dia depois que o Freud morre. Eu acho que pelo impacto da morte ela resolve começar a ler. E aparentemente, a Léa depois pode confirmar, isso influenciou a última obra dela, o Entre Atos, né? Esse tipo de leitura. Mas eu fiquei pensando assim, e fiquei achando que era melhor do que eu falar alguma coisa que me ocorresse, aproveitar alguns elementos, né, e mais apresentar ou relembrar, né, algumas coisas que a Virginia falava. Então, o que trata a psicanálise? A psicanálise é uma descoberta, né, que o Freud vai fazer a respeito do funcionamento do ser humano, que até Freud existir não se tinha esse tipo de informação. E uma das coisas que volta e meia entra no debate sobre a psicanálise, sobre as ciências modernas, é justamente a questão da objetividade, né? Como é que aquilo não é uma invenção e como é que aquilo é uma realidade. E eu acho que quem lê a Virginia Woolf vê que ela está justamente dentro desse contexto. Se ela fosse talvez uma cientista, talvez ela tivesse descoberto a psicanálise também. Aliás, o Freud sempre dizia, né, que os poetas e os escritores sabiam muito mais a respeito da alma humana do que os cientistas e que os médicos da época. Então, a primeira coisa que ela fala é a respeito da natureza. E aí entra o jogo literato, né, entre natureza e literatura, né, o realidade e literatura. E ela vai dizer assim, o Orlando estava escrevendo um longo romance, né, que se chamava Ethelberg, Tragédia em 5 atos, né, e ele de repente se depara com verde. E aí ele quer descrever aquele verde, literariamente. E aí ele vai dizer, uma coisa é o verde da natureza, outra coisa na literatura. Entre a natureza e as letras parece haver uma natural antipatia. Basta juntá-las para que se estraçalhem, aliás. O tom de verde que Orlando agora via estragou-lhe a rima, quebrou-lhe o metro. Além disso, a natureza tem suas manhas. Basta olhar pela janela as abelhas entre as flores, um cão que boceja, um sol que se põe. Basta pensar quantos pores de sol verei ainda. Então, esse primeiro contato, né? A gente está falando de uma realidade e de um mundo interno. Depois ela fala de uma outra coisa, né, que é muito comum, comentários sobre psicanalistas, né? Ah, isso é coisa de psicanalista, né? Um charuto às vezes é só um charuto, né?
como se o psicanalista sempre visse outra coisa. E ela vai falar exatamente isso sobre os poetas. Ela diz assim, o Orlando está correndo, né, para encontrar a rainha que chegava no palácio dele. Ele é um jovem de 17 anos, no auge do seu entusiasmo, estava lá, né, pela primeira vez em contato com esse carvalho, que eu acho que representa a vida dele, né, como um símbolo. Ele traz sempre no peito, e ao final do romance é que ele vai tentar enterrar, mas deixa as folhas soltas no final das contas, né? E ele, nessa correria, ele passa por um ambiente e repara que tem um senhor ali sentado, maltrapilho, assim, pensativo, olhando para o nada, né? E ele imediatamente imagina que é um poeta. E ele diz assim, queria pedir-lhe todas as coisas do mundo inteiro, porque suas ideias acerca dos poetas e da poesia, diz a narradora, né, eram as mais absurdas e extravagantes. Como, porém, falar com um homem que não nos vê, que está vendo ogros, sátiros, ou talvez o fundo do mar, né? Vê outra coisa, além daquilo que os réis mortais estão vendo na realidade. O psicanalista também, de uma certa maneira, ele procura ver, só que a gente acredita que é uma realidade interna, né? Essa é ao falar da natureza, né? A natureza que faz tantas trapaças conosco, plasmando-nos tão desigualmente de argila e de diamantes, de arco-íris e de granito, encerrando tudo em estojos tão incongruentes, pois às vezes o poeta tem cara de açougueiro, e o açougueiro cara de poeta. A natureza que se compraz com a confusão e o mistério, de modo que mesmo hoje não sabemos por que subimos ao primeiro andar, nem por que descemos. E nossos mais cotidianos movimentos são como passagem de um navio por um mar desconhecido. Então já perde um pouco, eu fui fazendo alguns sentidos dessas falas também aqui na conversa da Léa, né? Vai perdendo essa dimensão de causa e efeito de todo o positivismo, né? Que é justamente o que o Freud vai estar trabalhando. Também citei a parte da memória, eu não vou repetir a parte que a Léa já comentou, mas ele vai, seguindo adiante, ele vai dizer, né? É muito bonita essa mensagem, né? Que a memória é a linha que vai tecendo, né, esses fragmentos desconexos, e a memória hoje em dia, mesmo na ciência atual, é algo que está sendo muito investigado e ainda com muito mistério, né? E o psicanalista, de uma certa maneira, fala de memórias, mas de uma memória mais sofisticada, que é a vivência emocional, né? O que a gente chama de relações de objeto, né? Que ficam marcadas. E ela vai dizer assim, de acordo com as suas leis, a memória, tendo perturbado o suficiente, devia agora apagar tudo, por completo. Ou alcançar qualquer coisa tão idiota e incoerente, um cão perseguindo um gato ou uma velha assoando o nariz num lenço vermelho de algodão, que, desesperado por não acompanhar os passos de sua fantasia, Orlando atacar a sério o papel com a pena, ou seja, sai daquela, como se a memória tivesse uma autonomia, e mais do que pensarmos a memória ou lembrarmos da memória, a memória nos lembra, nos traz, né, uma identidade, um momento, até se entrar em contato com a realidade outra vez, né? Quanto ao tempo, né, é outro elemento da psicanálise muito interessante, porque o psicanalista vai descobrindo que o tempo lógico, cronológico, que a nossa consciência ordena os acontecimentos, ele não é o mesmo tempo do inconsciente ou do pré-consciente, né? Em realidade, Freud dizia que no inconsciente não havia tempo. Eventos que aconteceram há muitos anos, eles podem estar vivos e sendo revividos constantemente a todo momento. Ele diz assim, né? Mas, desgraçadamente, o tempo que faz florescerem e murcharem animais e vegetais com espantosa pontualidade não tem sobre a mente humana um efeito tão simples. A mente humana, por seu lado, atua com igual estranheza sobre o corpo do tempo.
uma hora instalada no estranho elemento do espírito humano pode ser distendida 50 ou 100 vezes mais do que a sua medida no relógio. Inversamente, uma hora pode ser representada no tempo mental por 1 segundo. Esse extraordinário desacordo entre o tempo do relógio e o tempo do espírito é menos conhecido do que devia ser e merece mais profundas investigações. É praticamente um psicanalista falando, né? Em treinamento até, né? Um outro elemento durante o livro, quando o Orlando então se muda, né, para Istambul, para a Turquia, vai acontecer uma revolução, né, os ingleses vão ser assassinados, etc. E ele, aparentemente, sem saber, ele casa com uma cigana e é levado para essa tribo cigana. E lá tem um grande incêndio em função dessa revolução. Então é muito interessante porque o narrador começa a conversar com a gente, mostrando assim, olha, são dados que seria muito bom se a gente pudesse ter, mas quando a gente vai procurar, no meio de uma frase muito importante que elucidaria tal situação, está queimado, está furado, faltam palavras. Então não se conhece essa verdade, né? Que é justamente o que acontece na vida de um psicanalista dentro de uma sessão. Né? Os elementos eles vêm fragmentados, eles vêm aos pedaços, eles vêm com uma conjunção de vários tempos, né, do intrapsíquico, e que a gente tem que poder aguardar para que eles falem por si. E conhecendo, e tentando, e buscando uma decifração, às vezes construindo. Então ele faz essa descrição e eu achei muito interessante por esse aspecto, né? Nesse momento o narrador começa a construir uma história possível, mas ele diz, olha, isso é uma história possível, não sabemos se é a verdade ou não. Lá, neste movimento, né, surge a questão da metáfora, né? E eu achei muito interessante, né? Porque depois daquele episódio, né, do comer, né, é tão bonito que eu vou comer, os jovens começam a dar risada e os velhos ficam muito preocupados, os velhos ciganos, e começam a tramar a morte do Orlando. Ou seja, né, outro está em contato com a natureza e um dos velhos diz assim, quem leva o Orlando para a tribo, ele diz assim, a natureza é isso. É o machucado da minha mão, é o machucado do meu pé, é aquilo que a gente pode plantar. Né? E eles acham muito estranho o que eles chamam de a doença inglesa, o amor à natureza, que era inato na agora lei de Orlando. E aqui onde a natureza era muito vasta e poderosa, mais vasta e poderosa que na Inglaterra, deixava-se cair nas suas mãos como nunca fizera antes. O mal é demasiadamente conhecido e tem sido, ai de mim, demasiado descrito para necessitar nova descrição, a não ser muito rápida. Havia montanhas, havia vales, havia torrentes. Galgava as montanhas, percorria os vales, sentava-se à margem dos rios, comparava as montanhas a baluartes, a peitos de pombas e flancos de vitelas. Comparava as flores a esmalte e a relva, a tapetes turcos desgastados pelo uso. As árvores eram bruxas decrépitas e as ovelhas pedras cinzentas. E os ciganos achavam isso, né, uma doença, né, que toma conta da alma das pessoas. Né? Então, e o narrador vai descrever e vai fazer um jogo com a literatura, e aí é que falta um pouco, ou muito, do meu conhecimento sobre literatura, vai fazer uma crítica, provavelmente a uma literatura anterior ou romântica, que começa a fazer muitas descrições com adjetivos e metáforas, né? Sendo isso mais importante. Tá. E aqui entra num aspecto, né, muito interessante para a gente compreender um pouco aquilo que o Freud, e mais do que Freud, né, todos os outros psicanalistas, e particularmente da escola britânica, foram desenvolver.
que é a questão do múltiplo tempo dessas imagens internas, né, desse mundo interno, em que aquilo que nós chamamos de relações objetais existem e coexistem dentro da mente humana. A lei de Orlando vai falar: o tempo tem passado por cima de mim, pensou, procurando serenar. É a aproximação dos 40 anos. Né? Que coisa estranha. Nada mais é uma coisa só. Pego uma carteira e penso numa velha vendedora de maçãs congelada no frio. Ele vai recordando, né, toda a história desses 300 anos nessa passagem. Alguém acende uma vela cor-de-rosa e vejo uma moça de calças russas, a primeira que ele se apaixonou lá. Quando saio, como faço agora, e aqui se dirigiu para a calçada de Oxford Street, que gosto sinto? O de pequenas ervas, como era naquela época antiga, né? Ouço campainhas de cabras, vejo montanhas, Turquia, Índia, Pérsia. Fico com os olhos rasos d'água. Orlando afastara-se um pouco demais do momento presente. E, na verdade, não se pode negar que os mais entendidos na arte de viver, às vezes, aliás, pessoas desconhecidas, inventam algum modo de sincronizar os 60 ou 70 tempos diferentes que simultâneos pulsam em todo o sistema humano normal. De maneira que, quando são 11 horas, todos aqueles tempos ressoam uníssonos. E o presente não é nem uma violenta interrupção, nem um esquecimento completo do passado. Desses, pode-se dizer com exatidão, que vivem precisamente os 68 ou 72 anos constantes de sua lápide. Dos restantes, alguns sabemos estarem mortos, embora andem entre nós. Alguns ainda não nasceram, embora assumam formas de vida. Outros têm séculos de idade, embora confessem apenas 36, que era a idade que o Orlando estava agora, né? Então, vê, essa dimensão, né, de tempo, né, de personagens, de memórias que tomam conta do sujeito, ela vai pegando com muita riqueza. E isso é em 28, ela nem conhecia Freud, ela vai conhecer Freud nesse ano, né? E aqui ela faz uma visão, a Virgínia ou a Lei de Orlando, nessas alturas, né? Uma visão muito interessante sobre do que seria a psicanálise, né? Do que seria pelo menos um jeito de eu ver a psicanálise. Se há por acaso, né, 76 tempos diferentes, todos pulsam simultaneamente na cabeça. Quantas pessoas diferentes não haverá? Valha-nos o céu. Todas morando num tempo ou noutro no espírito humano. Alguns dizem que 2052, de modo que a coisa mais natural do mundo, uma pessoa chamar, logo que fique sozinha, Orlando, se esse é o seu nome, querendo com isso dizer, vem, vem, estou mortalmente cansada desse eu, preciso de outro. Daí as mudanças assombrosas que vemos em nossos amigos. Mas isso também não é muito fácil, pois embora se possa dizer, como Orlando disse, achando-se no campo e necessitando talvez de outro eu, Orlando, o Orlando de que ela necessita pode não vir. Esses eus de que somos constituídos, sobrepostos, uns aos outros, como pratos empilhados na mão do copeiro, têm suas predileções, simpatias, pequenos códigos e direitos próprios. Chamem-se como quiserem, e muitas dessas coisas não têm nome. De modo que um só virá se estiver chovendo, outro se for num quarto com cortinas verdes, outro se a senhora Jones não estiver lá, outro se lhe pudermos prometer um copo de vinho. E assim por diante, pois cada pessoa pode multiplicar com sua própria experiência as diversas condições que impõem os seus diferentes eus. E algumas, de tão ridículas, nem podem ser impressas em letra de forma. E para finalizar, frente a tantos eus, né,
ela tem um comentário que eu acho muito interessante, porque remete, né, no final das contas, o que é essa subjetividade toda, esse inconsciente todo, esse contato com a realidade. E a gente sabe, do ponto de vista prático, né, que no trabalho analítico, na medida em que esses eus vão aparecendo com essa linha, né, invisível que vai tecendo uma memória, um sentido para a vida, os barulhos vão diminuindo, as brigas vão diminuindo, os conflitos vão diminuindo, a pessoa vai ficando mais consistente, né? E a Virgínia diz assim: de modo que agora estava obscurecida e quieta, e convertida, com o acréscimo desse Orlando, nisso que, com ou sem razão, se chama um só eu, um eu real, e ficou silenciosa. Pois é provável que quando as pessoas falam alto, os eus, dos quais pode haver mais de 2000, tenham consciência de sua divisão e se esforcem para pôr em comunicação. Mas quando a comunicação se estabelece, ficam silenciosos. Ela vai dizer que quando não se comunicam, eles gritam. Bom, é isso aí que eu tinha para trazer um pouco sobre a minha visão sobre o livro Orlando. Obrigado. Obrigada, César. Comentários? A palavra está à disposição. Alguém se anima, tá? Diante do momento epifânico, acho que ficamos inibidos. Porque... O silêncio dos Deus. Bom, então eu vou falar uma coisa. Eu gostei muito das observações, dos trechos que o César selecionou, alguns trechos extremamente coincidentes com a minha leitura, assim, no que eu pensei, na minha leitura particular, né? E uma das questões que ele levantou, que é fantástica, é a questão da simultaneidade, né? Que a simultaneidade é a fascinação dessa época. Eu tinha procurado um autor do qual eu sempre me socorro, quando eu quero ter rigor no que eu vou dizer, para não escorregar, que é o Hauser. É um autor que escreve, o pessoal da literatura conhece muito, o pessoal da história também, que ele tem um livro sobre arte, história, literatura, enfim. Então, o Hauser, ele fala muito pouco sobre a Virginia Woolf, só no último livro dele ele tem uma menção a Virginia Woolf, uma parte, mas ele fala da época e do contexto de produção dela. E a questão da simultaneidade que aparece aí, ele fala que também vai acontecer em outros autores que nós já lemos, que é o Proust, por exemplo, o Joyce, com quem o Donald Schiller, quase todo mundo conhece, trabalha, né? E um autor que eu não li, que é o Dos Passos, dos Estados Unidos, o John Dos Passos. Esse autor eu não li. E que a questão da simultaneidade aparece no século XX, um pouco relacionada com a questão do surgimento da arte cinematográfica também, né? Então, ele faz essa abordagem e aí ele chega a alguma definição desse tipo de tempo. Porque várias vezes o César comentou que a Virginia Woolf teve um contato com Freud quando Freud estava velho e doente, né? Que provavelmente ela não teria lido a obra do Freud antes. Provavelmente não tinha lido mesmo, né? Eu não tenho noção se ela lê em alemão, enfim, eu não tenho essa ideia. Mas eu acho que o tempo da Virginia Woolf é o da filosofia de Bergson, da duração da consciência, né? Aquele tempo interior da duração da consciência, que não é o tempo cronológico marcado pelos dias e pelas horas,
é aquilo que a gente diz assim, como o tempo passa ligeiro, porque a nossa vida está numa rotina, a gente não está... Agora, algum momento da vida, ou muito bom ou muito ruim, ele fica eternizado, ele fica longo, né? Ele fica, às vezes, infinito dentro de nós. Ou pela extrema felicidade desse momento, ou pela extrema tristeza desse momento. Né? Então, ele fala o seguinte sobre o tempo que eu vou ler para vocês. Quando ele está tratando a questão da fascinação da simultaneidade. Né? A descoberta de que, por um lado, o mesmo indivíduo tem a experiência de tantas coisas tão diferentes, distintas e irreconciliáveis, num e mesmo momento. Que, por outro lado, diferentes indivíduos em diferentes lugares têm muitas vezes a experiência das mesmas coisas, e de que as mesmas coisas sucedem ao mesmo tempo, em lugares completamente isolados uns dos outros. Esse universalismo de que as técnicas modernas, e aí que ele estava falando do cinema, tornaram possível que o homem contemporâneo tivesse consciência, são talvez a real fonte do novo conceito de tempo. E de todo modo abrupto, como a moderna arte descreve a vida. Essa qualidade rapsódica, que distingue mais do que qualquer coisa o romance moderno do antigo, é ao mesmo tempo o caráter a que ela deve os seus efeitos mais cinemáticos, parecidos, aproximados ao cinema. A descontinuidade do enredo que a gente vê na Virginia Woolf, né? A consciência da personagem que está na percepção, no sentimento, a isso se junta uma técnica narrativa na qual Virginia Woolf é inovadora, que é colocar o ponto de vista no olhar do Orlando. Então, o ponto de vista, embora ela seja uma narradora em primeira pessoa, biográfica, ela situa o ponto de vista nos olhos de Orlando e tudo o que acontece nesse livro é visto, sentido, vivido, percebido pela personagem, ou pelas personagens, mais pelo Orlando. Consequência disso, no plano prático da literatura, é que os parágrafos se transformam, muitas vezes, em espetáculos de palco, cuja lógica é nenhuma. Mas, como quando se assiste a um espetáculo, um canto vem uma pessoa que engole fogo, outra que são dançarinas, uma música que toca, e as coisas não se fecham. Então, é a literatura como espetáculo, como visualização, porque o ponto de vista está dentro do olhar do Orlando. Nada é inventado, nada é aquela reflexão intimista que os romances de antes que ela critica traziam muito. Né? Sem dúvida nenhuma, são os romances que a antecedem, mesmo dos autores que ela ama. Aquilo que ela gosta ou não gosta da literatura, porque a Virginia Woolf era uma crítica literária. Né? Dizem que muito boa. Né? Então, a simultaneidade, tempos simultâneos, a consciência e a duração do tempo. Claro, tem muitas coisas a respeito de... É que aqui a gente tem que diferenciar a Virginia Woolf, a autobiografia e o Orlando, né? Que estão muito próximos aqui. O Orlando é muito interessante porque ele, de tanto em tanto, o Orlando ou a Orlando, né? Faz movimentos assim bastante melancólicos, né? Inclusive essas passagens do tempo, às vezes são tempos, né, de muitos anos, muitas décadas. Aparentemente é uma situação de mudança de capítulo, mudança de fase, né? Mas também a gente pode olhar assim como um aspecto depressivo, um aspecto onde para o mundo nada acontece. Por exemplo, com a Sasha, isso é só um comentário daí, para já aproveitar e ligar, né? Eu também assisti o filme, porque eu queria... É bonito e eu queria ver, mas como é que transformou num filme um livro desse? Vocês viram que eu não consegui nem sintetizar, eu tive que ler, né? Até para aproveitar o estilo da autora. Mas, assim, o filme ele é uma adaptação disso aqui, né? Ele faz uma síntese, uma condensação. Mas no filme aparece bem nítido a descrição
que ela faz aqui. O Orlando, o homem, está apaixonado pela essa princesa, em tese uma princesa russa, e está passeando com ela. E de repente ele vê uma velha mancando, assim, carregando algumas coisas. Imediatamente ele entra num estado melancólico. Olha para baixo, para o gelo, né, e fica dizendo assim, tudo acaba. Né, no auge daquela paixão que ele estava. Claro que eu estou lendo isso aqui como uma referência a alguma coisa. Né? Haviam nesse rio que ficou congelado, haviam cadáveres, né? Pessoas que estavam fazendo alguma atividade ficaram congelados, pessoas que o vento bate, congela e vira pó. Né? Do ponto de vista aí do... Bom, e tem certas descrições muito interessantes que eu acho que é a vivência dela com a crise depressiva. Né? A Virginia Woolf, ela perde a mãe com 13 anos, né? E é muito interessante porque uma das leituras que eu fiz sobre ela dizia que aos 13 anos ela já tinha escrito, agora não vou me lembrar o número, mas assim, tinha escrito 7 romances ou 14 romances, não sei, várias críticas literárias, muitas poesias, né? Com 13 anos de idade. Ela perde a mãe, faz um quadro depressivo. Depois, mais adiante, em 1904, ela perde o pai, também faz um quadro depressivo, e aí começa a alucinar, ela começa a ouvir os passarinhos falando grego com ela, né? Enxerga coisas. E na família dela, aí mais um aspecto médico, né? Ela era filha de dos pais que vinham de outros casamentos. Então o pai tinha 2 filhos, 2 meio-irmãos dela, a mãe tinha uma filha, a Laura. Esta Laura era doente mental. Né? E a Virgínia teve 2 irmãos e 2 irmãs. 3 eram mais velhos do que ela. E desses irmãos, 3 tiveram problemas de doença mental. O que faz a gente pensar um pouco talvez um transtorno bipolar, que hoje em dia se chamaria de transtorno afetivo bipolar. Na biografia dela aparecem essas coisas muito claramente. Assim. Então acredito, bom, e depois ela termina a vida, né, se suicidando, porque ela não aguentava mais, essencialmente num quadro melancólico. Ela dizia que ela ia terminar a vida porque ela não aguentava mais ver o marido dela sofrer e causar todo aquele peso na vida dele. E aí vai para o rio e se suicida. Ele não acreditava que ela fosse mergulhar no rio porque ela já tinha tentado outra vez o suicídio, tentando se afogar. E ele achava que ela tinha ficado com medo daquela experiência, né? E ela coloca dessa vez pedras nos bolsos e entra. E acaba falecendo. Aos 59, as horas mostram muito claramente isso. Não sei se... Léa, no material que eu andei lendo, né, sobre esse livro, fala que foi um sucesso o livro, um sucesso de venda, Orlando. Né? E eu queria saber assim, se é verdade isso, porque ela até teria feito uma viagem com o marido com o dinheiro que ela ganhou, né, na venda desse livro. E se, assim, o que é surpreendente também, né, um livro tão revolucionário para a época, é ter essa aceitação. Tu tens alguma ideia a respeito disso, né? Olha, objetivamente não. O que eu sei é que a mentalidade dos leitores, porque ela é um best-seller de intelectuais, né? Na época foi um best-seller de intelectuais, quer dizer, o sucesso que ela fez foi um sucesso de crítica também, né? Porque tudo muda e a fila anda. Mas o que eu sei é que talvez os outros livros dela já tenham preparado alguma coisa para essa diferença. Porque, inclusive, eu acho muito interessante que a crítica norte-americana, e alguma crítica, diz o seguinte, que Orlando é um dos livros mais fáceis de Virginia Woolf. E eu acho que não é. Eu acho que não é. Né? Miss Dalloway, por exemplo, eu acho mais fácil. Né? E outros que a gente já leu. Né? Eu não sei te dizer exatamente como é que isso aconteceu. Eu acredito que tenha sido sucesso mais de crítica e de um público intelectual. Porque não ia mudar tão ligeiro esse horizonte de expectativa em inglês. Né? Por exemplo, Entre Nós,
a gente pensa na literatura brasileira, né? Quais são os nossos autores mais lidos fora do Brasil? Paulo Coelho. Lia Luft também, com perdas e ganhos, bastante, né? Vamos botar mais uns 3 aí. Né? Mas a verdadeira literatura brasileira, não. Porque se espera do Brasil o quê? Exotismo. Né? Talvez, ainda. Agora nós vamos tendo uma explosão de uma literatura pós-colonial muito forte. Né? A literatura dos colonizados, que estão revendo, por outras óticas, a relação com o colonizador, como a Virginia Woolf já faz aqui, quando ela trata a questão da tribo dos ciganos, né? Mas ela faz isso de um modo subliminar. Aparece o comportamento do Orlando e não como um discurso. Ou seja, ela nunca, em nenhum momento, ela subjuga a literatura à sua ideologia. Tanto que a ideologia dela é o que menos se vê. Assim, a gente só vê que a ideia dominante, mais do que uma ideologia, é pela ruptura com todas as fronteiras. Ela não quer fronteira, não quer limite. Isso eu não saberia te responder com precisão, Juarez. Eu posso fazer uma suposição de que tenha sido um best-seller de intelectuais, por causa do grupo que ela frequentava. Né? E outros grupos com quem ela se dava, ela era uma escritora muito conhecida, né? E crítica. Eu li alguma coisa sobre isso, né? de uma pessoa, não sei se é verdade ou se é Beno Trovato, mas acontece o seguinte, que nessa época ela teve o caso, aliás, esse livro é em homenagem a Vita Sharkerville, né? Então, assim, era uma situação rumorosa. E uma das razões por ser um best-seller é justamente porque ela descreve alguns momentos. Por exemplo, foi a Vita que viajou para o Oriente e ela retransforma. A Vita tinha uma ascendência aristocrática. A própria Virginia Woolf tinha. Ela tinha, a mãe dela vinha da aristocracia francesa, né, e o pai intelectual. Mas aqui tem uma passagem que eu fiquei intrigado, porque ela às vezes cita datas. O livro termina com a data da publicação, né? Com a data que foi, não sei se foi editado ou se foi publicado, né? Da data exata, assim. E tem aquela passagem que eu li, eu pulei a data porque não convinha ali, mas quando ela diz assim, falando das memórias, né? Que ela não sabe por que se sobe ao primeiro andar, né? E depois na vida cotidiana. A relação que ela tinha com as mulheres, eu acho que é uma relação, eu como psicanalista entenderia como uma busca por uma mãe, por uma ligação maternal, não era erótica, não era da sexualidade concreta. Essa Vita ficou admirada pela inteligência da Virginia, né? E começou a seduzir. Ela tinha um casamento aberto com o marido era bissexual também, ela também. Mas a Virginia não tinha, aparentemente, uma relação sexual, homossexual. Ela tinha admirações por mulheres, né? E se ligava muito às mulheres. Mas um belo dia ela sobe para o quarto da Vita. E aí mantém, aparentemente, não é bem claro isso descrito, ou teria tido a primeira relação ou não, e faz esse comentário. Eu achei aquela frase de subir para o primeiro andar e com aquela data muito específica, como se fosse assim, olha, esse foi o nosso primeiro encontro. E aparentemente, esse autor, que é um crítico que escreve sobre isso, diz que esse seria um mote para vender bastante o livro. Pode ser. Alguém mais quer comentar? Bom, acho que nós não temos 76 tempos, né? Nós temos um tempo, nosso tempo já está. Se alguém não quer, vocês querem fazer algum comentário mais? Ficamos por aqui. Está bem assim. Eu acho que é só isso, né? Quem leu vale a pena reler, quem não leu vale a pena ler, com tempo, com espaço para refletir. E é muito interessante porque o espaço de reflexão
a narradora volta e meia tem, né? Quando diz assim, o terror de quem faz a biografia é encontrar alguém, né, que está parado e não faz nada. E o Orlando, às vezes, parava e não fazia absolutamente nada, só pensava. E às vezes até nem pensar, só contemplava. Percebi e sentia, né? Eu acho importante. Uma coisa que eu gostaria de dizer ainda, que eu fico pensando, às vezes, aí não é literatura, é coisa minha, né? Que ela antecipa algumas coisas de hoje. A própria androgenia, né? E as próprias relações que nós estamos vendo hoje, né? De casais homossexuais, né? Que hoje em dia é aceito, quando na Inglaterra, daquele tempo, era criminalizado. Né? Então, eu acho que algumas coisas da vida prática, ela antecipa um século. E da literatura, sem dúvida nenhuma, ela antecipa alguns séculos. Né? Ela faz alguma coisa que ninguém tinha feito antes. Né? Ela trabalha com um biógrafo em primeira pessoa, sem ser sentimentaloide, sem ser choramingas. Né? Ela faz uma biografia objetiva, que de objetiva não tem nada, porque é toda fantasiosa, que transforma num espetáculo e que é de uma qualidade de poema metafórica extraordinária. Então, eu acho que é um livro daqueles livros que a gente tem que guardar na biblioteca, mesmo quando a gente faz a limpeza, aquela, que não cabe mais, é daqueles livros que tem que ficar. Né? Daqueles clássicos, que eu diria assim, entre os 100 autores que a gente precisa ler. Né? Então, eu quero mais uma vez, Vera, agradecer a vocês a presença do César. Também tive muito prazer em conhecer o César. E agradecer a presença de todos e dizer ao Dr. Rui que o nosso café literário deu certo. Que continue vida longa ao café literário. Bom, eu gostaria de dizer, então, para finalizar, a professora Léa já tinha nos advertido que era uma leitura realmente complexa, se mostrou complexa, mas eu acho assim, a gente não pode deixar aqui de reconhecer assim, que o tempo, não os 76, mas o tempo, 1 hora e pouco aqui, realmente assim, é um estímulo para... A Léa falou, né, na paixão pela leitura, no estímulo. Então, assim, realmente assim, é muito tocante e eu fico muito agradecida como coordenadora por vocês trazerem ideias tão bonitas, estimulantes para a gente poder ler, reler, não só Orlando, como... Né, só aqui a Léa já tem um guia de leitura do 100. Então, assim, nós estamos numa livraria, então eu queria ficar... assim, dizer que eu fiquei muito agradecida, né, pela presença de vocês. Foi muito bom. E agradeço a presença de todos vocês que estiveram presentes. Gostaria de agradecer também aos funcionários da Sociedade Psicanalítica, a Débora, agradecer aos funcionários aqui da Saraiva, que sempre nos ajudam. E para finalizar, gostaria também de convidá-los assim, para o próximo café literário, que é em agosto, eu não me lembro o dia, mas é a segunda terça-feira de agosto, que vai ser, a obra vai ser Demian, né? Do Hermann Hesse, vai ser comentado pelo Gerson Neumann, que a professora Léa nos indicou, um colega da literatura, e pelo psicanalista Paulo Soares. Então, estão todos convidados, Paulo Soares. Tá? E também vou fazer só um convite para quem aprecia literatura, cinema. Eu acho que está aqui, Léa, um folhetinho. Está aqui, não faz mal, já levo. Tá? É o Cine Divan, que é realizado no Instituto NT, tá? Que vai ser, o filme se chama Ninho Vazio, vai ser dia 28 de julho, um sábado, às 10 horas, no Instituto NT. Então, mais uma vez... Só para encerrar. Aqui eu fiz o meu marido copiar para mim na última hora, porque eu achei que tinha tudo a ver, por coincidência. William Blake? William Blake, uma frase do poeta William Blake. Deixa eu só botar meus óculos. Só para encerrar aqui, tinha tudo a ver com um grande finale que a Léa, então, está sugerindo. Vamos ver, William Blake. Se as portas da percepção forem abertas, as coisas irão surgir como realmente são, infinitas. Muito obrigada.